Rapaz, é um trem assim meio complicado, né? Porque toda a vida a gente teve assim um objetivo de ter um pedaço de terra, né? E aí você vai num lugar, aí chega, não é aquilo que a gente estava imaginando, entendeu? Quando eu cheguei aqui, já tinha o pessoal aqui, né? Aí como tinha vaga, eu falei, então vou ficar por aqui. Eu cheguei aqui convidado por umas pessoas que aqui já estavam. Eu pensava assim, gente, se eu faltar amanhã eu não tenho um lugar nem para os meus filhos. Então a gente entrou aqui na esperança de conquistar uma terra para os meus filhos, para que no dia da manhã meus filhos pudessem ter um futuro melhor do que eu não tive. A gente vivemos aqui num lugar onde o grande pode e a gente não pode. Que nem vocês vão ver num lugar aqui, já não tem mais essa mata toda. Vão ver lugar aí de 800 alqueires de pasto, onde pessoas grandes foram beneficiadas com isso. E por que eles puderam ter isso e nós não? Nós quer ter um suporte, nós quer ter educação, saúde, nós quer uma estrada aqui, nós quer ônibus vindo aqui buscar as crianças, levando para a escola, porque tem muita criança aqui. Até hoje, aqui na região de Rio Pardo, só foi protegido só os grandes agricultores. Eles falam que essa área é uma área protegida, porém eles tinham que provar para a gente isso, porque até entanto a proteção deles é contra nós pequenos. A Amazônia, ela parece uma coisa assim meio misteriosa, né? E eu não queria só conhecer por ouvir dizer. Então eu vim pisar no solo amazônico e fui ficando assim, de uma certa forma, digamos assim, meio apaixonado por a região, né? Era um estado ainda em formação, né? E se adaptando às pessoas, normalmente, que vinham de outros lugares, que nesse ponto até é bom frisar que foi bom para Rondônia, que pessoas já chegaram aqui com seus conhecimentos, né? Então as pessoas vieram de várias partes do país e foram adaptando seus conhecimentos aqui. Rondônia é um estado relativamente novo. Nós não podemos mais falar em estados novos no Brasil, porque todos já passaram da casa dos 40, né? Se a gente retroceder 100 anos, a partir de 2007, que é quando se começa a construção das hidrelétricas, e voltarmos a 1907, nós vamos ter a primeira grande intervenção aqui no Vale do Madeira, que foi a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que dá origem à cidade de Porto Velho e, posteriormente, dá origem também a Guajará-Mirim. Rondônia tem uns ciclos um pouco diferenciados do restante da Amazônia. O início do ciclo agrícola se deu a partir de 71, 72, quando o INCRA criou o primeiro projeto de colonização em Rondônia, o projeto Ouro Preto, com capacidade para o assentamento de 1000 famílias. Quem foi o grande protagonista na década de 70 nessa questão fundiária foi o INCRA, foi o governo federal através do INCRA. E um INCRA militarizado. Em regra, o INCRA trata esses migrantes como clientes. O INCRA tinha dúvidas se ele conseguiria 1000 famílias por assentamento. Mas no momento que se criou o projeto, houve uma corrida desenfreada para Rondônia, dos sem terras. O projeto de colonização de 1000 foi para 2000 famílias, 3000 famílias, obrigou o INCRA a criar novos projetos de colonização.
Os gaúchos, catarinense, paranaense, mineiro, capixaba, estavam vindo para cá, para Rondônia, com essa leva mais recente de imigrantes. Qual era a cultura deles nesses estados? É a cultura do desmatamento para tirar a floresta para poder colocar plantio. Então o órgão de terras acabou falhando e incutindo uma mentalidade, ajudando a incutir essa mentalidade de que se você tem terra pública, essa terra pública está à disposição. Então você não tem que pensar em preservação ambiental, você não tem que pensar em demarcação de terra indígena, que é suficiente tendo terra, você vai em busca de dar uma destinação própria para ela sem nenhuma organização. Logicamente que apareceram N situações de pessoas que diziam, eu tenho uma área aí de 50 mil, outros diziam, eu tenho 200 mil hectares. Nós encontramos títulos válidos que foram reconhecidos, o resto, 23 milhões de hectares, eram terras devolutas. Em princípio, todas as terras são públicas. Só deixa de ser terra pública através de um documento. Então ali, nos meados da década de 70, começam a surgir movimentos, principalmente movimentos de resistência a algumas iniciativas de grilagem de terras públicas, que se deu muito a partir da década de 70. É corrida, hein? A vida da gente aqui não é fácil não, mas é aqui que é bom. A gente chegou aqui em 2018, 21 de outubro de 2018. Aí eu fiquei sabendo por parte de várias pessoas que estavam vindo, vamos estar entrando numa terra lá, essa terra é do governo. Falei, mas é legal essa terra, vai sair, vai dar documento. Então a gente veio nessa esperança, como várias pessoas estão aqui com essa mesma esperança. Tava lá na rodoviária e eu escutei uma conversa, né? Nem falaram comigo, eu só escutei essa conversa. Ó, gente, tem um lugar assim, tem uma terra lá e o pessoal tá lá dentro. E tá lá mexendo, e o pessoal tá plantando, e é uma terra que o povo tá trabalhando para conseguir. Tem CNBio, tem tudo lá, confusão toda. Eu falei, vou para lá, vamos ver. Hoje na rua você vai comprar um pacote de arroz a R$45, 50, 60. Uma pessoa de baixa renda na rua hoje não sobrevive. Vai sobreviver? Como? Hoje há uma unanimidade. O problema mais grave é a ausência de regularização fundiária. Foram criadas unidades de conservações ao longo dos anos no Estado, mas o Estado não conseguiu manter a preservação dessas unidades e impedir que a população, com o passar dos anos, fosse ocupando. Então, diversas áreas públicas do Estado também foram objeto de ocupação por particulares. Então, nós temos áreas particulares sendo invadidas por movimentos sociais e tínhamos também áreas públicas sendo ocupadas por um grande número de pessoas. Se existe hoje ainda questão fundiária em Rondônia mal resolvida, é culpa exclusivamente do poder público que não teve competência. Só isso, não é das pessoas. É um absurdo você estar vivendo o século XXI, que o INCRA ainda está tentando regularizar terras de 30 anos atrás. O INCRA não consegue expedir documentos de terra para as pessoas que querem se legitimar. Evidentemente que uma leva de pessoas se aproveitam disso. Os caras que são os grandes invasores são detentores também de poder político e poder econômico no Estado. Eles colocaram os pequenos produtores contra um governo de esquerda, um governo de compromisso social, como é o governo do presidente Lula. Há uma carência, né, dessa população rural que busca a titulação das suas terras e que não consegue, o processo travou. Hoje você faz topografia com drone, com GPS, alta tecnologia, inclusive com mais precisão. Aí faz convênio para cá, convênio para lá, o governo do estado entra, prefeituras entram, o INCRA participa e o documento que é bom não sai. O que acontece? Nós estamos aqui plantando, entendeu? Aí você planta. Muitas das vezes você planta, você não consegue nem colher. Quando você colhe,
o pessoal da própria justiça, que é o pessoal da CNBio, aí eles vêm acompanhados com o federal, pega as mantimentos da gente, leva embora, quando não leva embora, queima, joga dentro do poço e faz a maior baderna, entendeu? Com o pessoal. No governo do Bolsonaro, ele se propôs de ajudar muitos órgãos do INCRA, tal, as coisas deu uma mudada. A gente tinha muita esperança no nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque hoje o Lula está, de uma certa forma, ele está deixando a desejar. Nós temos em Rondônia uma população votante de 1.231.000 habitantes. O Bolsonaro teve 71% dos votos no segundo turno. Os sem terra de direita, eles desenvolvem um duplo discurso, na verdade. O primeiro discurso é essa ideia de que, sendo terra pública, ela não é terra de ninguém e, portanto, essa terra tem que ser destinada a quem invade primeiro, a quem ocupa primeiro. O segundo discurso é o discurso de que você tendo, por parte da instituição, um respaldo, e aqui se teve esse respaldo na campanha de 2018, o governo Bolsonaro, quando esteve aqui fazendo campanha, oficialmente ele disse que era contra e iria diminuir as áreas protegidas e as terras indígenas, e de que ele ia afrouxar os órgãos de controle ambiental contra os desmatamentos, a ponto de que muitas terras públicas passaram a sofrer essas invasões. Áreas protegidas, sejam estaduais, sejam federais, também sofreram invasão. Dentro da Assembleia Legislativa se criou vários projetos de lei e organizações no sentido de desafetar essas terras protegidas para destiná-las aos proprietários. Então, todo esse conjunto fomentou muito esse avanço, esse discurso do sem terra de direita. Então, quando isso ocorre, amparado por esse discurso, legitimado por essas práticas institucionais de não controle, não fiscalização, de fragmentação dos órgãos ambientais ou mesmo órgãos de regularização fundiária, você fecha um ciclo vicioso, onde esse conservadorismo encontra todas as condições objetivas dele se manter e de se perpetuar. Nós acreditamos que, em grande parte, seja pelo cidadão, pelo produtor rural, ver uma esperança na direita representada pelo Bolsonaro, como uma direita que tem olhar pelo cidadão do campo poder ter dignidade para trabalhar sem ser criminalizado. Das pessoas plantando para comer, até parece que o que vocês vão ver plantando um arroz, um feijão, até parece que está plantando uma maconha, uma cocaína, um trem assim, que tem que, na hora que ele chega, tem que correr, gente. Isso tem que acabar, isso é injustiça. A insegurança na questão fundiária aqui no estado de Rondônia, até hoje, é um problema. O Bolsonaro teve muito mais espaço. Ele incentivou o agricultor, né, de um modo geral, independente de tamanho, acho que muito ele era focado muito no pequeno, tanto é que ele distribuiu muito lote de terra que estavam atrasados há muito tempo, ele distribuiu. E eles olham para suas opções. Há um sentimento de que, nos últimos quase 20 anos, o Brasil esteve sob governo de esquerda e não avançamos, nem na regularização fundiária, nem na titularização. O INCRA, com as várias deficiências e dificuldades que tem e estruturais, não conseguia dar atenção para esses produtores, manter acesa a esperança de poder se regularizar, porque eles não querem, quando vê uma viatura de fiscalização, o produtor não quer ver o helicóptero do IBAMA, uma viatura de ICMBio, o carro da Sedan aqui em Rondônia, ter que se esconder. Ele quer se adequar à lei, só que ele não consegue. Se não tem uma terra, está em cima de uma terra ilegal que nem está aqui, muitos deles olham para a gente como um invasor de terra, um bandido. A diferença no Bolsonaro, porque teve uma trégua, houve uma trégua, mas daí depois, com o nosso atual presidente agora, o trem desarmou e está nessas condições aí, tudo abandonado. Eu vejo um agricultor com medo de amanhã perder sua terra, seja por um grupo particular que vai ocupar ou para o Estado mandando que ele saia de lá. Então, nesse anseio de ter a sua possibilidade de trabalhar na terra preservado, é onde ele acaba caminhando para a direita.
E aí nós temos outros fatores também, né? Que aqui o estado de Rondônia é um estado que tem um predomínio evangélico muito grande e algumas bandeiras que os que dizem que a defendem, na verdade não pratica, mas isso acaba tendo um impacto muito forte aqui no estado de Rondônia. Que nem logo mais vocês vão ver, a maioria aqui são todo mundo evangélico, a maioria dos cabeças aqui, a igreja aqui foi destruída aqui, a gente somos família, é Deus e família, a gente aqui não tem outra opção. Nós estamos aqui nessa noite louvando e agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo por este momento, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Nós tivemos nessa e na anterior composição da Assembleia Legislativa os quadros mais conservadores de representação legislativa no Estado. Uma agenda totalmente contra a proteção do meio ambiente, que sejam criminalizadas as lutas por terra e defendem principalmente a ideia de que você tem que tratar esses movimentos que lutam por terra, movimentos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, a ferro e fogo por parte da intervenção da segurança pública. O extremismo é muito perigoso. Nós temos nos extremos um segmento que acha que produzir justifica qualquer coisa. E nós temos um extremo aqui que diz o seguinte: não pode produzir a qualquer pretexto, você tem que preservar o meio ambiente. O extremismo de produção a qualquer preço tem que vir para o centro e o extremismo de preservação de qualquer preço tem que vir para o centro também. Quando deveríamos estar discutindo uma ocupação sustentável, a gente não consegue sequer dar um documento para a pessoa que está explorando a terra ter ali uma condição digna de desempenhar o seu trabalho e até o próprio Estado depois poder cobrar ou não melhor uma preservação ambiental. Que os pessoal aqui, você vê, toda gente humilde, simples, estão aqui querendo ver se a gente consegue para dar um futuro melhor para os filhos, plantar, ter um nome lá fora, na bancada, lá onde você chega e é olhado com outros olhos, você é um produtor rural. O cara tem moral. Então são problemas graves, crônicos do estado de Rondônia, que ainda precisam de um debate profundo para que nós possamos ter, claro, mais tranquilidade, menos violência no campo, mas também mais segurança jurídica. As pessoas que aqui vieram é porque eles queriam trabalhar na terra, eles sabiam fazer isso, tinham habilidade para isso. Vieram poucos aventureiros. E essas pessoas, via de regra, não viviam envolvidos com política de discurso. Eles aceitavam as políticas públicas, eles acreditaram numa política pública. Então é o que vocês chamam de direita, pode ser isso. Não tem dúvida que aí sim tem um resíduo sociológico, pode ter nisso tudo aí. Porque as pessoas que vieram para aqui vieram para trabalhar e vencer na vida. Nós não somos grileiros, nós somos pessoas que fomos trazidas para cá por não ter opção de outros lugares, permanecemos lutando. Eu não me sinto uma grileira e eu tenho certeza que as famílias que estão aqui, porque aqui nós não somos grileiros, porque nós somos família, todos se conhecem, todos somos amigos e companheiros. Aqui se doesse um, nós se unimos, nós se ajudamos. Eu não vejo nós como grileiros, eu vejo nós como pessoas que realmente querem ter uma terra para plantar, para produzir. É aquelas famílias raiz que não teve a chance de ter um pedaço de terra e luta por esse pedaço de terra para permanecer sendo aquela pessoa que nasceu da terra e quer viver para a terra.